então a gravação. Primeiro, eu queria saber de vocês como foi a experiência com os exercícios. Eu sei que nem todo mundo fez todos, mas mesmo que não dê para fazer todos dentro da semana, depois pode tentar fazer atrasado mesmo assim, porque a ideia é a gente tentar exercitar as coisas que a gente está vendo nos encontros e tudo mais. E mesmo que não consiga fazer exatamente o que está colocado no exercício, então teve algumas pessoas, por exemplo, que não colocaram todos os versos terminando em paroxítonas. Mas eu acho que importante é você tentar fazer isso, tentar exercitar e perceber que a sonoridade também pode ser adquirida dessa maneira. Ou também teve gente que incorporou mais de uma ferramenta sonora no mesmo poema. Acho que a Zeni fez isso, ficou bem legal. Então, colocou aliterações, onomatopeia, colocou várias das ferramentas. E teve gente que usou só uma. Mas mesmo quem usar só uma, também eu acho legal tentar fazer poemas com as outras, né? Teve gente que fez ter coisa a mais, que nem Ricardo, que fez um tautograma, e que nem estava no programa aí do curso, mas depois eu posso até incluir lá na parte que eu vou falar. O povo tá fazendo um vídeo bonito, rapaz. Me humilhando essa mera mortal aqui. E também teve... Acho que é importante depois também, mesmo que vocês, no decorrer do exercício, façam a leitura para si mesmos em voz alta, tenta gravar também para perceber essas sonoridades, porque eu acho que é legal. Quem não fez vídeo, quem não fez áudio nem nada, tentar fazer isso mesmo que for para si mesmo. Mas aí, enfim, falem aí como foi para vocês fazer os exercícios. Antes, eu quero pedir desculpa que eu não fiz, eu só fiz o primeiro, eu acho. Tá sem microfone, Beth. Desculpa. Então, eu queria pedir desculpa que eu não consegui fazer nada, que meu filho passou uns dias aqui comigo, mas eu vou fazer tudo, tá? Adorei a proposta da proparoxítona. Eu gostei de fazer. Agora, confesso que não fiz este último, né? Porque você passou exercício no feriado e realmente o feriado eu tirei para mim. Eu gostei muito também, principalmente das proparoxítonas. Eu não sabia que dava para fazer desta forma, não conhecia essa forma de fazer poesia. Para mim foi tudo bem tranquilo, não sei se ficaram boas, mas foi bem tranquilo fazer. Eu também gostei. O grande barato, eu acho, é pesquisar, né? Quando você coloca um desafio assim, a gente pesquisar. Eu acho que a pesquisa é muito interessante, que você encontra muita coisa. Eu adorei. Falou tudo aí, Ricardo, viu? A pesquisa é a parte mais bacana mesmo. Eu gostei bastante de fazer também. Eu acho que essa parte da pesquisa até me lembra um pouco, me traz um sentimento meio nostálgico, assim, de quando a gente estava aprendendo a escrever. Você ficava assim, nossa, olha, você conhece palavra nova, você vai listando assim, essa combina, essa não combina. Eu achei um exercício bem legal. No começo eu estava meio assim, meu Deus, como é que eu vou escrever sobre ferrugem, gente? Como é que eu vou falar de ferrugem? Então, foi bem legal. Foi uma experiência bem bacana. Esse exercício da pesquisa, inclusive, eu dei essa palavra, mas vocês podem pegar as outras. Eu dei uma para cada um, para ficar diferente para todo mundo, mas vocês podem também exercitar usando as palavras dos colegas. Eu fiz isso, você viu, Yara, que eu fiz? Eu usei a putrefação da Renata e fiz o meu mini poema, você viu? Vi.
Então, é isso, porque eu acho que vale a pena o exercício. A gente acha que a gente conhece aquela palavra porque ela é usada no dia a dia, mas aí, se você vai pesquisar, você descobre um monte de coisas sobre ela. Então, ficou muito, muito legal. E aí vocês podem depois, se quiser, até fazer outros exercícios com as outras palavras e colocar lá no grupo também. Quem quiser fazer exercícios além dos que estão sendo colocados, lógico, isso não é obrigatório, mas quem tiver disposição aí para fazer mais, pode usar as palavras dos colegas. Ô, Yara, posso falar um negócio? Vem cá. Por que a gente não faz depois? Essa produção toda que a gente está fazendo, né? Cada um, hoje, essa semana mesmo, foram 3 exercícios de cada. Tudo bem que só fiz 2, eu vou fazer o terceiro ainda. Mas a gente pegar tudo isso depois, compilar e fazer tipo um fanzinho, uma coisa assim, mesmo que seja só digital, não precisa imprimir, não. Só para a gente ter essa produção depois. Na verdade, assim, eu pensei em fazer 2 coisas. Uma eu já estou fazendo, que é eu vou fazer um compilado dos enunciados dos exercícios para deixar com vocês e incluir alguns a mais também de cada tema para vocês fazerem caso queiram. Então, eu vou fazer tipo um conjunto de exercícios para vocês terem. Mas aí eu boto no final que não está pronto ainda. E depois, a exemplo, inclusive, das oficinas que eu fiz com a Mel Renault, nas dela, em todo final de oficina, normalmente a gente faz uma coletânea, que eu acho que é bem legal. Então, mas aí cada um vai mandar os que achar que podem entrar, e aí a gente faz a coletânea em formato e-book, para cada um poder também divulgar nas suas redes sociais e tudo mais. Ah, gostei. Então, vamos fazer sim. Eu já tinha pensado em fazer isso por causa das oficinas que eu já participei com a Mel, né? Que lá sempre a gente faz, e eu acho muito legal para ter um produto final aí dos nossos encontros todos, para ter uma reunião de tudo isso, né? Que eu acho bem legal. A Vanilla também faz. Vanilla Celestino também faz o fanzinho. Eu acho bom. Aí no final a gente combina como que vai fazer a entrega, vocês terem um tempo para selecionar os poemas que vocês mais gostaram de vocês mesmos aí para poder enviar e tudo mais. Tá bom? Deixa eu contar uma novidade. Eu mandei meu texto do Cupim para uma antologia, viu? Vou publicar. Nossa, eu gostei demais do Cupim. Alma plena. Botei na alma plena. Ela me manda no privado perguntando se pode fazer do Cupim Boi da carne. Ainda bem que ela não fez o Cupim do Boi. Enfim, vamos lá, então. Mas você disse que não podia, né? Você falou, não, é o cupim bicho. Eu falei assim, então, bora. Melhor não, né? Mas, enfim. Depois, se você quiser fazer um do cupim do boi, pode fazer também. Gente, mais alguém? Suzana quer falar alguma coisa? Mel não entregou o exercício. Se ninguém mais for falar, a gente segue o bonde aqui. A Mel só não vai para a diretoria porque você é mais boazinha. Que ela não fez nada ainda. Ela disse que tem cozinha, mas tudo bem. Não, ela me falou que fez no caderno, não digitou. Aí eu falei que podia botar a foto do caderno, mas ainda estou esperando. Ela está escrevendo aí, eu fiz. Que fez. Beleza. Então tá bom, gente. Mas quem não fez não tem problema também, não. Qualquer coisa pode mandar atrasado, pode fazer para si mesmo também depois, sem problemas. Mas eu acho que é importante exercitar as coisas que a gente está vendo, né, para não perder. Então, deixa eu abrir aqui.
Como é que eu vou fazer aqui de novo para compartilhar? E agora? E agora? E agora? Tá dando para ver aí? Sim. 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 Bom, hoje eu vou falar algumas coisas que alguns aí podem até já conhecer, mas que eu particularmente acho que são coisas bastante importantes, ferramentas bastante importantes para a gente usar na escrita poética, porque nós falamos bastante de sonoridade, falamos de muitas coisas relacionadas, ferramentas relacionadas à sonoridade, e algumas eram figuras de linguagem. Hoje nós vamos falar bastante de outras figuras que são mais relacionadas ao conteúdo do poema, né? Então, eu ia falar disso e ia falar também sobre como o poema passou aí por vários formatos, falar um pouco sobre os formatos, as formas fixas, então soneto, haikai, mas essa parte aí eu vou deixar para falar um pouco na semana que vem, porque não deu para eu incluir na apresentação, não deu tempo, eu estou na correria aqui e também ia ficar muito grande. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essas figuras e como que a gente vai usar na poesia, né? Na escrita poética. E para isso, eu trouxe aqui primeiro uma citação do Otávio Paz, mas eu acho aqui tem vários trechos, né, desse livro, O Arco e a Lira. O poema é uma tentativa de transcender o idioma, a linguagem é poesia e cada palavra esconde uma certa carga metafórica disposta a explodir, tão logo se toca na mola secreta. A força criadora da palavra reside, porém, no homem que a pronuncia. A criação poética se inicia como violência sobre a linguagem. O primeiro ato dessa operação consiste no desenraizamento das palavras. O poeta arranca-as de suas conexões e mistérios habituais, separados do mundo informativo da fala, os vocábulos se tornam únicos, como se acabassem de nascer. Mas eu acho que eu vou ler até um trecho maior. Vocês conseguem ver aí? Não, né? Vai ficar só aquela janela que já... Vê o quê? A projeção? Tô vendo, sim. Agora, no celular, tem que fazer com o dedinho, né? Para poder aumentar. Ah, tá. Mas aí eu não consigo reverter isso. Mas, enfim, eu vou ler um trecho maior desse livro, um pouquinho maior do que está aí. E aí, só para mostrar para vocês um pouco sobre como ele está considerando essa questão das metáforas, de como da linguagem, quando a gente vai distorcer isso, fazer essa carga metafórica explodir, como ele está falando aí, né? Então, eu vou ler a parte maior que está falando sobre isso, né? A citação inteira. Mas é que não cabe aí na apresentação. A constante produção de imagens e de formas verbais rítmicas é uma prova do caráter simbolizante da fala, de sua natureza poética. A linguagem tende espontaneamente a se cristalizar em metáforas. Diariamente, as palavras chocam-se entre si e emitem chispas metálicas ou formam pares fosforescentes. O céu verbal se povoa sem cessar de novos astros.
todos os dias afloram a superfície do idioma palavras e frases, minando ainda umidade e silêncio por entre suas frias escamas. No mesmo instante, outras desaparecem. De repente, o terreno baldio de um idioma fatigado se cobre de súbitas flores verbais. Criaturas luminosas habitam as espessuras da fala, criaturas, sobretudo, vorazes. No seio da linguagem há uma guerra civil sem quartel, todos contra um contra todos, enorme massa, sempre em movimento, engendrando-se sem cessar, ébria de si. Nos lábios das crianças, dos loucos, dos sábios, dos idiotas, dos namorados ou dos solitários, brotam imagens, jogos de palavras, expressões surgidas do nada. Por um instante brilham ou lampejam, depois se apagam, feitas de matéria inflamada, as palavras se incendeiam, mal são roçadas pela imaginação ou pela fantasia, mas são incapazes de conservar seu fogo. A fala é a substância ou o alimento do poema. Não é, porém, o poema. A distinção entre o poema e essas expressões poéticas, inventadas ontem ou repetidas há mais de 1000 anos por um povo que conserva intacto o seu saber tradicional, radica-se... Espera aí que eu estou autorizando. Radica-se no seguinte: o poema é uma tentativa de transcender o idioma. As expressões poéticas, ao contrário, vivem no mesmo nível da fala e são o resultado do vai e vem das palavras nas bocas dos homens. Não são criações, obras. A fala, a linguagem social, concentra-se no poema, articula-se e levanta-se. O poema é a linguagem erguida. Enfim, eu estava lendo essa parte. Quem está entrando aí agora? João entrou. Quem mais entrou? Olá. Troquei, só se foi trocar. Boa noite. Celular para cá. Depois vocês peguem a gravação para ver o início aí, mas no início, basicamente, a gente só conversou como foi para fazer os poemas, para a construção aí dos textos, né? Falou um pouco sobre isso. Mas aí depois, no final, vocês falam também, quem entrou depois. Então, aqui, ele está falando sobre essa elasticidade, sobre essa carga metafórica, que é um potencial da própria linguagem, e como isso também se dá na linguagem falada de forma geral, e como que o poema vai também erguer isso de forma organizada, de forma mais explosiva, né, e tudo mais. Então, hoje nós vamos falar com essas ferramentas que a gente vai ver um pouco sobre como a gente vai explodir essa carga metafórica, como que a gente vai arrancar, desenraizar as palavras dos seus lugares normais, né? Então, acho que por isso que eu escolhi essa introdução. Esse livro, o Arco e a Lira, ele não vai trazer muito sobre a definição das ferramentas, que nem a gente está vendo aqui nesses encontros, mas vai falar de forma bastante filosófica, teórica, mas também poética, vai refletir bastante sobre linguagem, sobre o fazer poético, sobre sonoridade, sobre a relação de tudo isso com a sociedade e com o leitor, porque também nesse livro ele fala que o poema e a poesia ela se dá plenamente, somente ela só é plena quando tem a troca com o leitor ou com o ouvinte, né? E vai falar um pouco sobre ritmo. Então, é um livro bem interessante, mas ele tem uma carga filosófica também interessante, né? Porque relaciona a poesia com a dialética, com vários conceitos filosóficos. Então, quem tiver interesse aí, acho que é uma leitura bem legal. E aí, já
Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Ah, não, eu voltei errado. Bom, então... Licença, Yara, a Rafaela está dando um recado aqui no chat. Peraí. É que eu não vejo o chat quando eu estou apresentando. Eu vou ler. Acho que se você clicar no símbolo ali ao lado da porcentagem, no canto direito da tela, os slides ficarão em tela cheia. Mas como eu estava fazendo aqui, não estava aparecendo em tela cheia? Não. Assim, não? Não, ele está aparecendo só a pré-visualização do PowerPoint. É verdade. Está aparecendo ainda a coluna do lado esquerdo. Poxa. Peraí, então. É esse símbolozinho ali que você passou o mouse, do ladinho da porcentagem. Tenta para você ver. Que aí Será que ele se eu apresentar, em vez de uma janela, eu apresentar a tela inteira, eu acho que dá, né? Porque aí... Assim vai? Oi. Agora Tá aparecendo a tela inteira aí? Tá sim, para mim tá. Tá sim. Ótimo. Porque na semana passada eu fiz desse jeito. Eu apresentei... Agora melhorou. Eu apresentei a minha tela, tudo que eu vi, se vocês estavam vendo. Eu estava tentando fazer diferente para depois eu não ficar duplicada, mas aí depois a gente vê como faz. Então, eu vou falar, que para quem chegou aí agora, eu vou falar um pouco sobre figuras de linguagem, que é algumas coisas que talvez aí alguns já conheçam, quem estudou na escola, no ensino médio sobre isso, quem é formado aí na área de letras, mas eu acho também que é importante relembrar, e a gente também, ao relembrar, fazer exercícios também sobre isso aí no decorrer da semana. E por quê? Porque, para mim, pelo menos, eu estou trazendo muito, assim, coisas que eu uso bastante, né? Então, quando eu vou escrever meus poemas e tudo mais. E eu acho que essas coisas essas figuras são coisas que eu uso muito. Então, baseado bastante também na minha experiência, né? E também, assim, às vezes não vai ter tudo aqui, todas as figuras de linguagem e tal, porque eu estou fazendo um apanhado daquilo que eu acho que é mais relevante como ferramenta poética, né? Enfim, mas aí também quem quiser acrescentar outras coisas que achar mais importantes, que não estão aqui. Então, por exemplo, tem muitos poemas que usam a inversão da ordem sintática, né? O hipérbato e tal. Eu não uso muito isso e eu acho que na poesia contemporânea também a gente usa, às vezes, de forma mais instintiva, né? Porque muitas vezes a gente faz uma inversão mais simples, mas é uma coisa que a gente não fica tentando fazer inversões tão elaboradas como eram, ouviram do Ipiranga, as margens plácidas no povo heróico, brando, lá e tudo mais. Mas então eu trouxe algumas, mas aí se vocês também quiserem acrescentar outras coisas, ou cada um falar também um pouco sobre como utiliza essas ferramentas, também tá tranquilo, porque eu acho que também pode ser uma troca. E também, para quem não conhece, eu acho que vai ser importante, ou para quem só viu isso lá na escola e faz muito tempo, então eu acho que é importante na hora da gente construir os poemas, né? Então, eu vou colocar aqui os exemplos e vou trazer, em geral, exemplos que são de poemas e de músicas, né? Então, começando pela comparação e pela metáfora, que eu acho que são os mais utilizadas, né?
Então, a comparação, ela aproxima dois termos, mas ela usa uma conjunção. Então, aí no exemplo eu coloco, deixa a vida como deixa o tédio do deserto o poema caminheiro. Então, quando a gente coloca o como, aí é uma comparação. E, por outro lado, quando a gente não usa essa locução conjuntiva, não usa tal, qual, nada disso, aí é a comparação abreviada, que é a metáfora, né? E aí o exemplo que eu trouxe foi o amor é fogo que arde sem se ver. O amor não é literalmente fogo. Então, aqui é uma comparação, mas sem dizer que é uma comparação. Não é amor é como fogo. É amor é fogo. E a metáfora é muito usada na poesia, seja, né, nas poesias contemporâneas, no poema contemporâneo, nos movimentos mais literários mais antigos. Então, acho que é uma ferramenta bastante usada e bastante poderosa. Não acho que é ultrapassado. Acho que a gente consegue hoje cada vez mais tentar construir metáforas mais elaboradas, né? Mais inusitadas, eu acho, porque sei lá, acho que hoje a gente consegue construir metáforas mais inesperadas, coisas que às vezes o leitor não estava contando com isso, né? Mas eu acho que é muito atual. E a alegoria, que é uma sequência de metáforas. Então, aqui eu trouxe esse poema do Manuel Bandeira. A dama branca que eu encontrei faz tantos anos, na minha vida sem lei nem rei, sorriu-me em todos os desenganos. Era sorriso de compaixão? Era sorriso de zombaria? Não era mofa nem dó, senão só nas tristezas me sorriria. E a dama branca sorriu também a cada júbilo interior. Sorria querendo bem, e todavia não era amor. Era desejo, credo, de tísicos? Por história, quem sabe lá? A dama tinha caprichos físicos, era uma estranha vulgívaga. Ela era o gênio da corrupção, tábua de vícios adulterinos, tivera amantes, uma porção, até mulheres, até meninos. Ao pobre amante que lhe queria, se lhe furtava sarcástica, com uns perjura, com outros fria, com outros má. A dama branca que eu encontrei há tantos anos na minha vida sem lei nem rei, sorriu-me todos os desenganos. Essa constância de anos a fio, sutil, captara-me e imaginai. Por uma noite de muito frio, a dama branca levou meu pai. Então, aqui, esse poema ele vai construir uma alegoria, que é uma sequência metafórica, que a gente não sabe de imediato quem é essa dama branca, e ela se revela no final. A dama branca levou meu pai, é a morte, né? E aqui também, na verdade, além de ser uma metáfora, uma alegoria, é uma espécie de personificação, né? Então, achei muito interessante trazer esse exemplo como alegoria. Sobre sinestesia, eu acho interessante, eu gosto muito dessa figura. Eu acho que a poesia ela se beneficia muito, porque a mistura de visão, tato, audição, olfato, quando você vai construir um poema, eu acho que ela tem um poder bem legal para construir sensações quando o leitor está encontrando o poema, né? E, enfim, eu trouxe esse poema da Euridice Fontella, que se chama Sensação. Vejo cantar o pássaro, toco este canto com meus nervos, seu gosto de mel, sua forma gerando-se da ave como aroma. Vejo cantar o pássaro e, através da percepção mais densa, ouço abrir-se a distância, como rosa em silêncio. Então, aqui,
Você mistura visão com audição, então vejo cantar, toco este canto, então o tato com o som, e toco este canto com meus nervos, seu gosto de mel, com o paladar também, sua forma gerando-se da ave como aroma. Aqui já entra um aroma, mas também é uma comparação. E aqui ainda ouço abrir-se a distância, então mistura audição, ouço abrir-se a distância como rosa em silêncio. Aqui também mistura audição com essa distância que é mais visual, a distância como rosa. Então, é um poema da Eurídice bastante sinestésico, ele todo, mistura muitas sensações e para trazer aí esse pássaro, essa sensação do pássaro, né? Gerando-se. E aqui é um poema que eu achei interessante trazer, porque ele tem um exemplo de sinestesia, mas ele está explicando a sinestesia, basicamente, né? No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Então, aqui a gente tem um poema metalinguístico que traz aí uma explicação bem ilustrativa da sinestesia. Tem um exemplo da sinestesia, que é eu escuto a cor dos passarinhos, mas ele faz uma explicação e falando também que essa construção poética, ela também se dá na infância com a criatividade da criança, né? Que apesar de não saber o que é uma sinestesia, ela faz delirar aí a função do verbo da mesma maneira que o poeta. Aqui eu trouxe a metonímia, que é o emprego de um termo usado pelo outro numa relação de contiguidade ou vizinhança. Tem muitos exemplos de metonímia, que troca causa por efeito, continente pelo conteúdo, possuidor pela coisa possuída. Eu acho que ela é pouco usada na poesia, de forma geral. Eu trouxe um exemplo aqui do Chico Buarque, Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu, que é de uma música, Trocando em Miúdos. Porque aqui você substitui o livro do Neruda pelo nome do Neruda, né? E é uma das formas de se construir a metonímia, né? E aí eu trouxe as figuras que trazem aí os contrários, né? Que é a antítese, o paradoxo, a ironia. Ai, ficou caindo para fora aqui a palavra, né? Mas dá para entender. Então, a antítese, ela vai relacionar termos opostos. Então, quando você fala o mito é o nada que é tudo. Então, você está usando nada e tudo, que são termos contrários. O paradoxo ele vai relacionar ideias opostas ou contraditórias. Então, aqui nessa frase, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. Então, o arder sem se ver não é o antônimo do fogo, mas ele é uma ideia que traz uma contradição, né? Que traz uma ideia que parece impossível por ser bastante oposta aí no conteúdo. E a ironia, que é o emprego de palavra ou expressão como se fosse o seu contrário. Então, eu trouxe aqui um trecho de um poema que é: o bom de ser uma caveira é que se estará sempre sorrindo. Então, esse verso é irônico, que, na verdade,
você pode colocar um entre parênteses aí, só que não, né? Então, tudo que você puder colocar só que não, é porque é uma ironia. Então, o Leminski também usou ironia, tem muitos poetas que usaram esse recurso para fazer poemas mais pitorescos e também de crítica social e engraçados. Tal. Aí, os exageros, né, gente? Tanto para menos como para mais. O eufemismo, ele usa termos para suavizar uma ideia, né? E a hipérbole, ela usa um exagero proposital. Então, aquela música que eu coloquei do Chico Buarque lá no grupo, peguei o exemplo de lá, no final, no final da música, aí tem esse verso que é pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Deus lhe pague. Essa paz derradeira que vai nos redimir, então, seria a morte, só que aqui ela está bem suavizada por esse verso. E o Deus lhe pague também, pelo menos na minha visão, é bastante irônico, né? Então, é outro exemplo de ironia. E a hipérbole, que é o exagero proposital, ela foi, eu acho que ela é bastante usada, principalmente nas poesias, nos poemas de amor, né? Porque, enfim, o amor, quando é tratado... Hoje não tanto, né? Mas talvez nos poemas mais clássicos, sempre foi algo bastante exagerado, hiperbólico, um mar de rosas e tudo mais. Aqui eu coloquei uma música do Djavan, que é Oceano, que traz aqui de tudo que há na Terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Então é bem exagerado, né? E aliás o poema todo, a música toda, ela é bem traz essa hipérbole, esse exagero. E trouxe uma música também para falar sobre gradação. A gradação eu acho muito interessante também para usar na poesia, porque ela é uma progressão de ideias, ela vai ou aumentando ou diminuindo uma mesma ideia com vários termos, várias camadas, né? Então, essa música do Gonzaguinha, chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar, já que... Aí continua, né? Então, aqui, quando ele traz dissimular, disfarçar, esconder e ocultar, são várias camadas da mesma ideia. Da ideia que o esconde-esconde aí parte do mais suave, que é dissimular, passando por disfarçar, esconder e ocultar. Então, às vezes você vai até encontrar esses termos como sinônimos, né, no dicionário e tudo mais. Mas se você analisar bem a ideia, são camadas da mesma ideia, do mesmo conceito que estão em crescimento aí, numa crescente, né? E a personificação, que é você dar vida a seres inanimados. Então, quando a gente fez a leitura daquele poema sobre a Dama Branca, que eu falei que, além de ser uma alegoria, era também uma personificação, porque ali o poema trata a morte como um ser vivente, como um ser animado, né? Como um ser que caminha pelas ruas, que age como um ser humano e tudo mais.
E aqui eu trouxe um verso: na manhã que desperta o jardim não mais geometria, da Euridice Fontella. É um trecho de um poema dela que fala sobre a manhã despertando. Despertar, pelo menos na minha interpretação, está aqui como uma personificação, porque é algo que normalmente os seres vivos acordam de manhã, né? Os seres vivos dormem e acordam. Quando você aplica isso a um fenômeno como o amanhecer, é uma personificação. E a metalinguagem, né? Que eu gosto bastante, adoro metalinguagem. Quem conhece aí os meus textos, conhece os meus poemas, sabe que eu uso bastante, nos meus livros tem bastante, e no meu livro mais recente, inclusive, eu falei, no primeiro verso, eu falo que a metalinguagem é um egocentrismo do poeta, porque ele fala sobre o próprio fazer poético, né? Então, quando a linguagem fala sobre a própria linguagem, ou fala sobre outra linguagem, é uma metalinguagem, né? E aqui, ou um metapoema, né? Aqueles que eu falei do Manuel de Barros também são bem metalinguísticos, tanto esse que eu li hoje como da semana passada. E aí eu trouxe um aqui que é tradução, da Ana Martins Marques. Este poema, em outra língua, seria outro poema. Um relógio atrasado que marca a hora certa de algum outro lugar. Uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança. Uma casa de montanha reconstruída sobre a praia corroída, pouco a pouco pela presença do mar. O importante é que, num determinado ponto, os poemas fiquem emparelhados, como em certos problemas de física de velhos livros escolares. Então, assim, aqui é muito interessante, porque ela fala sobre o poema e ela fala sobre a tradução de poemas. Então, fala como às vezes a tradução é uma reconstrução, então coloca aqui que é uma casa de montanha reconstruída sobre a praia, corroída pouco a pouco pela presença do mar. Então, assim, fala sobre essa questão de como a tradução do poema é também uma reconstrução e tudo mais, e que em algum momento a tradução ela encontra o seu poema original, né? E aí achei aqui também tem várias metáforas. Então, este poema seria outro poema. Um relógio atrasado é uma metáfora. Uma criança que inventa é uma metáfora. O poema é uma criança que... Uma casa de montanha reconstruída sobre a praia. E no final, não é uma metáfora, é uma comparação. Então, como em certos problemas de física de velhos livros escolares. Então, aqui tem várias coisas dessas imagens, né, dessas figuras. Mas eu queria mostrar também o livro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Porque logo esse livro da Ana Martins Marques, eu adorei demais. Porque logo no início do livro, ele todo essa primeira parte toda é uma metalinguagem, que eu achei muito legal isso aqui. Então, ela faz assim: ideias para um livro. Então, aí ela vem uma antologia de poemas escritos por personagens de romance, uma antologia de poemas epitáfios, uma antologia de poemas que citem o nome dos poetas que os escreveram, e segue aqui. Eu não vou ler todos os poemas inteiros. Aí vem livro, aí começa. E aí ela vai fazer um poema falando sobre cada parte do livro.
Então, capa, um biombo entre o mundo e o livro. Então, aqui é um peraí que despertou. Aí depois vem nome do autor. Aí ela faz um poema que chama Nome do Autor. Impresso como parece estranho, o mesmo nome com que te chamam. Título. E assim, cada um desses poemas é também como se fosse um verbete, uma definição. E um verbete, definição, é algo também metalinguístico, né? Então, e aqui, mas o mais legal é isso, é o livro falando do próprio livro e das partes do livro. Aí vem dedicatória, epígrafe. Não vou ler todos, gente, mas só para mostrar para vocês. Aí, primeiro poema. Aí, então, ela vai falar o que é o primeiro poema. Olha que legal. O primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta, não sabe ainda se entra ou só espia, se lança ao livro ou finalmente encara o dia. O dia, contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas. Aqui, ao menos, não encontrarás, leitor, xícaras sujas. E aí, como se isso não bastasse, ela vem e fala sobre o segundo poema. Agora, supostamente, é mais fácil. O pior já passou. Já começamos. Basta manter a máquina girando, pregar os olhos do leitor na página, como botões numa camisa ou um peixe preso ao anzol, arrastando consigo a embarcação que é este livro, torcendo para que ele não o deixe. Para isso, só contamos com palavras, estas mesmas que usamos todo dia, como uma mesa, um prego, uma bacia, escada que depois deitamos fora. Aqui elas são tudo o que nos resta, e só com elas contamos agora. Enfim, essa primeira parte toda vai trazer essa questão da metalinguagem, e tem esse poema da tradução que eu li para vocês logo aí no início. Aqui, esse aqui fala sobre houve um tempo que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras das imagens. Então, quem já viu esse tipo de livro que usa papel de seda e tal, muito bonito. Então, o livro das semelhanças. Depois vocês leiam mais atentamente, porque aqui não dá para eu ficar lendo todos esses poemas, né? Mas traz bastante essa ideia da metalinguagem, né? E uma coisa que ela fala e que está naquele trecho que eu li inicialmente do Otávio Paz é justamente que o que nós temos no final das contas, a gente pode falar todos esses recursos que eu falei, mas no final das contas o que a gente tem são as palavras, as mesmas palavras que todas as pessoas usam, né? E aí, isso também é aquilo que está naquele trecho que eu li logo no início do Otávio Paz, porque ele fala que todo dia todas as pessoas fazem, esticam e explodem essas palavras na linguagem da fala, né? E que o poema, na verdade, ele não vai trazer, ele não vai ser só a linguagem poética, ele vai trazer isso de forma organizada e concreta, né? Enfim, mas que a matéria-prima é essa, é a palavra que está em todos os lugares. E aqui, gente, está errado isso aqui, não era para estar assim. Ah, eu errei. Ah, não, está aqui. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação, que eu ia mandar a apresentação errada, eu ia botar o slide errado. Neologismo. O neologismo é a criação de uma palavra ou uma expressão nova, né? E aí eu trouxe o Manuel de Barros de novo. No que o homem se torne coisal, corrompem-se nele os veios comuns do entendimento. Um subtexto se aloja, instala-se uma gramaticalidade quase insana que empoema o sentido das palavras, aflora uma linguagem de defloramentos, um inauguramento de falas,
coisa tão velha como andar a pé, esses vareios do dizer. Então, aqui traz vários neologismos, que é o coisal, a gramaticalidade, empoemar, né? E, ao mesmo tempo, ele está meio que explicando esse próprio fazer poético dele, né? Quando ele fala que é um empoemar o sentido das palavras, aflorar a linguagem de defloramentos, vareios do dizer. Então, o neologismo, ele é isso, ele é um vareio do dizer, né? E aí é engraçado porque essa coisa tão velha como andar a pé, né? Por quê? Porque, na verdade, construir palavras é uma coisa que se faz também no coloquial, né? E depois essas palavras elas vão entrando aí nos dicionários, porque esse processo é muito lento, né? E aí, então eu trouxe uma coisa assim que pode parecer bem chata, mas que faz todo sentido. Por quê? Porque aí as pessoas, já teve gente que falou comigo assim, mas porque às vezes eu cometo aí um neologismo no meio de um poema, e a pessoa fala assim, mas é muito difícil fazer isso, né? Então, pergunto, tal, como é que teve essa ideia, não sei o quê. Ou quem vai ler, por exemplo, Guimarães Rosa, vai ver um monte de neologismo lá e vai falar assim, nossa, isso aí é muito difícil, muito complicado, né? Mas esses neologismos, eles são feitos de palavras já existentes, né? Então, você pode, por exemplo, estudar o Guimarães Rosa lá e se acostumar pelo ouvido, digamos assim, com esse tipo de vareio do dizer, que também é algo que nem eu falei, ele vem do coloquial. Mas, se a gente pegar, por exemplo, essa coisa que eu trouxe aqui, que vocês não precisam saber esses nomes, mas se a gente pegar essas partezinhas, essas pecinhas aqui da formação de palavras, dessa disciplina e dessa aula de formação de palavras que normalmente a gente pode ou não ter lá no ensino médio, a gente consegue fazer o exercício de construir neologismos, né? Então, aqui são como que se constroem as palavras, né? Então, aqui, quando você vai pegar lá na aula de formação de palavras, não vai falar para você como que você constrói um neologismo, não. Vai falar para você como que são construídas as palavras que já existem. Então, vai falar para você que existe derivação, que a derivação ela pode ser prefixal, sufixal, ou prefixal e sufixal, ou parasintética, ou regressiva, ou imprópria, que nem está tudo aí colocado. E vai dar os exemplos. Mas por que eu trouxe isso aqui? Depois vocês podem ler com mais atenção, cada um nas suas casas. Mas aqui vocês vão pegar essas peças. São essas pecinhas, porque eu falei lá para vocês que aqueles recursos de sonoridade, os recursos de figuras de linguagem, etc., são ferramentas, né? Mas aqui é mais específico ainda, isso aqui são peças. Se a gente vai pegar a ferramenta, isso aqui já está no nível de peça, né? Porque aqui eu vou formar uma palavra nova. Então, quando eu vou formar uma palavra nova, ajuda se você conhecer, por exemplo, alguns prefixos, como des, in, e o que eles trazem como significado, né? Então, quando você vai dar uma relida nessa matéria aí da formação de palavras, você vai guardar essas peças aí na sua caixinha, mesmo que você não decore qual o nome desse tipo de derivação ou que tipo de derivação que é e tudo mais. Mas eu acho importante a gente pegar essas peças aqui. Então, o des, o mente, o agem, o esser. Então, assim,
como que eu vou formar um verbo? Como que eu vou formar uma nova palavra que é o contrário daquela, mas que não existe? Entendeu? Então, esses prefixos, esses sufixos vão ajudar a gente, né? Enfim, aqui também uma coisa que usa muito na poesia, por exemplo, que é a derivação imprópria, que é mudar a classe gramatical da palavra. Então, o verde era um adjetivo. E aí, essa palavra, hoje, ela pode ser usada como um substantivo. Então, aqui nessa formação aqui, ela está sendo usada como substantivo. O verde do parque comoveu a todos. Mas isso, gente, dá para construir da mesma maneira no poema, mesmo que não esteja dicionarizado, né? Mesmo que a gente não... Porque todos os exemplos que vocês vão ver numa aula como essa, se você for pegar a sua gramática aí, vão ser exemplos de palavras que já existem. Mas aí vocês peguem essas peças e guardem. E façam bom uso delas, e parafusem elas nas palavras que vocês acharem que precisam parafusar, entendeu? E aqui, ali era por prefixação e sufixação e tudo mais. Aqui já é por composição. Então, aquelas peças que eu falei são prefixos e sufixos. Aqui, eu vou juntar duas palavras inteiras, né? Duas palavras primitivas, que é como chama nessa disciplina a palavra que origina, né? Mas aqui vou juntar duas palavras e formar outra. Então, aqui, planalto, é a junção do plano com alto, né? Então, aqui ela é por aglutinação, mas ela sofre uma alteração. Ou por justaposição é quando elas se unem, mas não sofrem alterações. Então, passatempo. E aí tem o hibridismo, a onomatopeia. O hibridismo é quando se junta com palavras de idiomas diferentes. A onomatopeia é quando ela era são palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons. Então, quando aquele som ele vira uma palavra. Então, o tic-tac virou uma palavra. Mas, enfim, aqui você usa as próprias palavras inteiras como peças e junta essas palavras. Aqui só tem exemplos de palavras normais que já estão no dicionário, que nem na sufixação e na prefixação. Aqui também. Então, passatempo está no dicionário. Mas você pode juntar duas palavras que não se juntaram ainda na língua portuguesa e fazer essa composição por justaposição, construir um neologismo dessa maneira também. Então, aqui, nos exemplos que a gente trouxe, eu trouxe o mesmo poema, né? Então, o coisal. Coisal, ele usa um sufixo, a gramaticalidade. Aqui ele pega uma palavra que é gramática, coloca um prefixo, que é o a, que é um prefixo que nega, né? E a alidade aqui, né? Que é para produzir aí a gramaticalidade, né? Ele vai juntar, então, um prefixo e um sufixo para produzir essa palavra. Empoemar. O empoemar, o que ele faz? Primeiro, porque aqui ele pega o poema e transforma num verbo, né? Poemar. Que aqui ele está conjugando o verbo poemar. E depois ele coloca um prefixo, que é empoemar, né? E Orígenes gosta muito de composição, dessa composição por justaposição, que é juntar tanto por justaposição, como os dois tipos de composição que estavam lá no slide anterior, ela faz bastante, né? Então, aqui ela junta a palavra flor e a palavra instante, e produz a palavra florinstante, né? E então, aqui
concretamente, são os mesmos mecanismos que você estuda lá no colégio sobre formação de palavras, que deram origem a palavras que já estão no dicionário, são os mesmos mecanismos que você vai usar para construir os seus neologismos, né? Então, você vai fazer prefixação, sufixação, composição por justaposição, tudo isso que está lá. Não precisa saber o nome, que nem eu estou falando. Só precisa entender como que você junta elas, essas partes. Você precisa ter aqueles prefixos e sufixos como suas pecinhas e saber onde que você quer colocar, ou transformar a palavra inteira em peça aqui, juntar as duas peças, por exemplo, como acontece aqui na composição. Então, eu trouxe essa parte que pode parecer um pouco chata, ou talvez um pouco repetitiva, mas eu acho que é importante, porque, assim, eu acho que é importante porque são coisas que eu uso e que eu gosto, né? Não sei aí o que vocês usam e o que vocês gostam. Sim, Flávia, o seu poema, Refloresta Amor, aquele poema seu tem duas palavras que são neologismos por composição. Depois você coloca o poema, inclusive, lá no grupo. Gente, esse poema ela fez numa outra oficina, que eu estava junto com ela. Foi dado um tema para ela escrever, que era sobre floresta. Não estava pedindo que fizesse nenhum neologismo, mas o poema que a Flávia fez tinha 2. Então, e os 2 eram por composição. Né? Muito livro esse livro. Deixa eu ler as mensagens. Crianças são poetas natas, desaprendem um pouco a ser com a idade, é verdade. Gente, eu não vejo os comentários quando... Deixa eu parar a apresentação. Terceira margem do rio tem muitos neologismos, exatamente. Então, gente, aí essas figuras e essas formas de construção aí que eu trouxe são mais relacionadas ao conteúdo do poema e à imagem do poema, né? Porque o poema é uma imagem, do que a sonoridade. E eu acho que são coisas que se combinam. Então, até naquele primeiro slide que eu tinha mostrado, tinha uma citação do livro que falava isso, que falava que o poema, ele... Como é que era, gente? Esqueci. Aí não lembro, mas é que ele era uma junção, uma unidade entre a imagem e a sonoridade. Eu vou achar isso aqui no livro, que é o livro Versos, Sons e Ritmos, da Norma Gonçalves. Mas falem aí um pouco também, por favor. Ler o poema como uma organização visual e sonora. Aí, esse visual, na verdade, envolve muito mais coisas, né? Porque aí, semana que vem eu vou falar um pouco sobre as formas, sobre o espaço do poema, sobre a poesia visual. Então, a organização visual não é só a imagem que o poema traz, mas eu acho que essas figuras e a imagem que o poema traz também fazem parte dessa organização. Então, foi isso que eu quis trazer hoje. E aí, meu povo? Oi, Ara. Aquele exercício que você passou ontem, a gente pode fazer até que dia? Até o dia que você quiser. Ah, então tá. Beleza. Mas, assim, é legal você fazer no
no mesmo ritmo que está sendo colocado lá. Não, porque os outros eu fiz, né? Os outros eu fiz, o cupim e a questão da onomatopeia, né? Não, eu só estou falando porque ontem foi feriado, aí ontem estava tão cheio de coisa para fazer, assim, coisas pessoais mesmo, né? Que eu tinha programado fazer. Caiu um gato aqui. Que eu acontece? pretendo fazer de hoje para amanhã, não vou demorar, não. Você não é nem obrigada a fazer os exercícios. Mas eu quero agora, estou investindo. Os exercícios são uma forma da gente colocar em prática as coisas que eu estou passando aqui. E, na verdade, é bom, porque aí a Pro pode olhar e dizer, está nesse caminho certo. Quem quiser mandar no privado também, não sei se as pessoas às vezes não se sentirem à vontade de perguntar ou mandar coisas no grupo, quiser mandar no privado também pode. E assim, eu recomendo que faça no mesmo ritmo que a gente está fazendo, que eu estou passando. Então, eu vou passar 3 exercícios por semana. Um vai ser logo em seguida do encontro. Então, hoje, depois que acabar aqui, eu já vou passar um. Aí, depois, eu vou passar um outro na sexta, por exemplo, e vou passar um outro segunda ou terça, por aí, para ficar mais distribuído aí durante a semana. Você, se não fizer, ou você vai acumular, mas aí é você que decide se quer fazer tudo de uma vez, porque teve gente que fez tudo junto, não tem problema. Ou também, se você não quiser fazer, ou quiser fazer só para você mesma, ou fazer tudo depois, um outro dia na sua vida, não tem problema. Não é nenhuma imposição, não está valendo nota. Não, mas eu não quero embolar, não. Eu vou fazer sim. Eu só não fiz ontem porque era feriado. Mas eu acho legal também, porque ao compartilhar, os colegas também se incentivam, observam como o outro está fazendo, né? Então, eu acho bom. E apesar de serem coisas que, às vezes, você já conhecia lá da escola, muitas vezes você não parou para pensar em como fazer isso no seu poema, ou não pensou exatamente, eu vou colocar uma sinestesia no meu poema, entendeu? Então, eu acho que mesmo assim, mesmo quem já conhece, quem já estudou, eu acho que é válido a gente fazer isso para poder justamente exercitar como que a gente vai construir os nossos poemas com essas ferramentas. Então, tudo que eu passei aqui hoje, os exercícios vão estar relacionados a isso, entendeu? E vão ser uma tentativa da gente aplicar isso nos nossos poemas. Mas aí você não acaba perdendo um pouco a criatividade? Se você começar a ficar pensando muito como que você vai construir ele desta forma? Olha, eu acho que não. Particularmente, assim, para mim, né? E, como eu disse, eu estou trazendo coisas que eu acho que nos meus poemas funcionam. E também, logo no início, eu tinha falado, eu falei, gente, isso aqui a gente vai exercitar aqui, então eu vou sugerir os exercícios, mas depois vocês avaliam o que vocês gostam de usar, o que não gostam, o que acham que é válido para vocês, o que acham que não é, entendeu? Então, quando eu estou escrevendo no meu caderninho, eu tenho caderninhos pequenininhos, como esse aqui, que eu vou escrevendo. E, em geral, eu escrevo meus poemas em cadernos sem linhas, e aí eu vou puxando, cortando coisas, inserindo coisas no meio, entendeu? Então, na verdade, isso se dá meio que naturalmente depois. Depois que você já incorporou aquilo como ferramenta, eu acho, você vai, quando você está lá exercitando o seu poema, cortando, incluindo coisas, modificando, risca, troca a palavra de lugar, isso vai surgir essa possibilidade, entendeu? Pelo menos para mim surge. E aí, por exemplo, essa ferramenta da sonoridade, ela surge mais na finalização, quando eu vou ler ele em voz alta. Então, aí eu estou construindo meu poema, aí eu leio ele em voz alta, eu falo, isso aqui podia ter uma alteração que ia dar legal, entendeu?
E aí eu vou lá e mudo a palavra. Eu pego aquela palavra que estava e coloco outra com uma letra que é a da literação que eu quero, entendeu? Enfim, eu acho que no fazer, isso vai acabar se dando naturalmente quando a gente aprendeu a usar essas ferramentas, né? Mas hoje, na oficina, a ideia é a gente tentar usar mesmo. E aí você vê se funciona, né, para você. Você pode não gostar. Eu gosto, tem umas que eu gosto mais, tem outras que eu gosto menos. Então, eu uso muito a literação, por exemplo. Uso bastante. Não uso muito rima, não gosto muito de rima. Eu uso muito metalinguagem, entendeu? Não uso nunca usei, eu acho, metonímia. Uso menos eu não uso, acho que eu nunca usei ironia, por exemplo, uso menos as contradições lá, o paradoxo, a antítese, mas eu acho que isso, com o tempo, você vai vendo o que vai funcionando para aquele poema que você está trazendo, entendeu? Aí eu acho que a ideia é essa, ver depois o que funciona para você, mas eu acho que para você incorporar como ferramenta, depois ver o que funciona para você, o ideal é a gente fazer os exercícios, inclusive fazer mais do que os 3 que eu estou falando. Então, eu vou apresentar 3 exercícios. Então, eu não vou trazer nos exercícios todas essas figuras que eu trouxe hoje. Não vou, não tem como, porque são 3 exercícios. Mas vocês podem depois pegar cada uma e tentar falar assim, não, hoje eu vou escrever um poema com metalinguagem. E tentem fazer coisas que vocês não faziam antes, para experimentar. Porque, assim, isso pode ser revelador. Eu fiz uma oficina com a Mel, fiz várias oficinas com a Mel, e a Mel, ela traz muitos exemplos de poetas do cotidiano, e ela escreve muito sobre o cotidiano, né? Então, muitas vezes, os exercícios que ela trazia eram exercícios que levavam a essa temática do cotidiano, a uma poesia mais fotográfica, e isso não era parte do meu repertório. Eu nunca fui de escrever poemas de cotidiano. E aí, na oficina, eu gostei. Eu fiz vários exercícios e achei que eu me dei bem com isso, que era uma coisa que não estava no meu repertório prioritário e que eu não usava muito e passei a usar. Então, eu acho que é isso, é a gente perceber, através dos exercícios, o que a gente vai gostar mais de usar. Posso só ilustrar o que você falou e responder a Zeni, né? Então, é aquilo que eu disse também na aula passada, tem muito a ver. A gente só pode até abrir mão de certas técnicas quando a gente já as conhece. Porque, assim, eu acho que é o contrário do que você pensa, né? Embora eu te entenda, é assim. Eu acho que o uso dessas técnicas é que aguça mais a criatividade e que faz o poema ser mais criativo. Entende? Então, a gente não vai perder a criatividade sabendo que existem essas técnicas e procurando usá-las. Pelo contrário, o poema, com essas técnicas, ele sempre vai ser mais criativo. Porque as pessoas dizem que tudo já foi escrito, né? Que as ideias elas não são assim tão originais. O original vai ser a forma como você coloca essa ideia no papel, a forma como você coloca essa ideia no poema. Então, as técnicas, elas são muito ricas para isso, para fazer com que você faça a diferença dentro de um tema muito batido. Por exemplo, se não fosse as técnicas, o assunto mais batido do mundo, assim, qual é? Amor, tá? Principalmente poesia. Se não fossem as tais das técnicas, jamais aquele poema Amor é fogo que há de sem se ver seria tão aclamado, né? Porque ele já começa com uma metáfora fantástica, né? Amor é fogo, Quando ele escreveu isso, principalmente, foi uma novidade que não tinha tamanho. Hoje pode não ser tanta,
Mas essas técnicas é que fazem a diferença no poema da gente. Porque você também, com elas, vai como é que eu posso... Vai aperfeiçoando o seu estilo, tá? Porque para você poder ver o tipo de poema que você vai acabar fazendo de uma maneira assim natural, é o seu estilo. Então, eu, por exemplo, eu tenho um estilo parecido com Dayara. Eu uso muita literação, muita sonoridade. Meu poema é muito cheio de ritmo, de sons, porque eu aprendi essas técnicas no passado, né? E eu sou professora, né, de literatura, até aposentada, então eu já falei muito disso. Mas para mim já é natural, essas técnicas elas saem naturalmente, eu não preciso me preocupar em usá-las. Quando eu vou ver, já está tudo lá, entendeu? A literação, aquelas coisas que eu gosto. Eu, por exemplo, gosto muito de poemas com sonoridade, com ritmo, né? Tem gente que já prefere uma coisa assim mais... Mas pode acontecer o contrário também. Sem você saber dessa técnica, você pode estar usando ela, não pode? Mas aí que tá. Quando você tem consciência, quando você aprende, você assimila a forma correta de usar, entendeu? Porque você pode até usar, mas não de uma forma tão correta e tão certeira como aquele que dominou a técnica, porque aprendeu, entendeu? É aquilo que eu já disse. A gente precisa aprender tudo, que é para depois até... sabe como é que é? Desconstruir o construído. É por aí. Obrigada, entendi. Eu concordo com a Beth. Eu queria também... Eu acho muito bacana esse tema, esse debate, que eu acho o seguinte, que é legal a gente se permitir, principalmente, experimentar estilos que a gente não gosta. Por exemplo, no meu caso, através de oficinas, eu fui aprendendo... eu comecei a experimentar muito verso livre, que eu não usava. Como eu sou músico também, eu tinha muito hábito assim, de fazer tudo já muito metrificado e com rima. Então, assim, isso acontecia naturalmente comigo. Eu já começava a escrever, já saía dessa forma. E quando eu comecei a estudar mais o verso livre, no começo eu sentia um desconforto. Aí talvez tenha a ver com o que você perguntou, Zeni. Acho que assim, eu achava que não ia ficar legal. Aí daqui a pouco eu comecei a praticar muito e hoje eu adoro escrever assim com verso livre. É algo que incorporou. Então eu faço naturalmente. Acho que isso acrescentou muito ao meu repertório. Acho que é por aí. Pois é, mas esse fazer naturalmente é o que eu questiono, porque eu também faço muito verso livre, adoro fazer verso livre. Tá. Às vezes eu acordo de manhã, eu rapidinho vou lá e escrevo. Aí, se eu me preocupar com as técnicas, que eu como a Beth falou, claro, é bem melhor se você já sabe a técnica, mas ao contrário também é meio perigoso, né? Porque aí você escreveu, daqui a pouco você, meu Deus, eu não usei nenhuma técnica, será o que eu fiz? Será que está certo? Será que não está? Entendeu? Entendi. É porque quando você começa a praticar muito aquele estilo, aí começa a fluir naturalmente, você não está mais pensando que está fazendo aquilo. Eu não sei se eu estou sendo claro. No começo é estranho, depois você se acostuma e você incorpora aquilo, né? E aquilo, acho que se soma ao seu repertório, né? Acho que... Eu acho que te dá mais segurança, também. né? E te dá mais segurança, né? Porque aí você não vai mais questionar, mas será que eu faço muito essa questão, essa pergunta para mim, né? Meu Deus, será que até que ponto que esse meu poema tá bom? Antes de publicar ele, durante um ano eu publiquei todo dia um poema no Instagram. Agora eu estou selecionando mais, mas foi uma meta minha que eu quis fazer isso, eu fiz porque eu gosto, né? E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas o que será que eu estou escrevendo? Agora eu entendi como a Beth falou e a Yara, né? Se você já tem as técnicas, você não vai ter essa dúvida, né? Você já vai saber que é aquilo o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo, né?
Não, eu acho que. eu acho que Desculpa. conhecimento, eu acho que é liberdade. Os primeiros poemas que eu escrevi com 8 anos de idade, eles tinham rima. E tinham um pouco de repetição, assim, né, proposital, mas não exatamente tão organizada. Mas eu não sabia nada sobre isso. Eu sabia escrever só. Tinha aprendido a escrever. Como eu lia poemas do meu pai ou de outras pessoas também, mas principalmente do meu pai, aquilo entrou em mim sem eu saber o conceito da rima. Eu não sabia o que era rima, mas eu li poemas que tinham rima. Então, aquilo foi meio natural para mim. Então, pode ser, inclusive, que você já tenha feito um poema com uma técnica que você não conhecia, porque você lê poemas. Então, você lê livros, você lê bastante. Então, às vezes, aquilo fica na sua... Leio muito, eu gosto muito de ler, eu leio bastante. Então, e muitas vezes aquilo fica. Agora, você conhecer a ferramenta, você falar assim, não, eu vou exercitar isso, eu vou aprender a fazer isso. Então, eu vou aprender a fazer aliterações, eu vou aprender a construir metalinguagem, eu vou aprender a construir sinestesias no meu poema. E aí, depois, isso vai se tornar natural, da mesma maneira que se tornou natural, eu acho, quando você lia e aquilo, de alguma maneira, foi entrando, né? Então, quando eu era criança, aconteceu isso. Mas depois, quando eu aprendi coisas na escola sobre figuras de linguagem, meus poemas ficaram melhores, porque eu falava, nossa, eu posso usar isto? Nossa, eu estou escrevendo sobre a comida, então eu posso usar uma sinestesia, porque comida tem cheiro, comida tem gosto, então eu vou escrever sobre isso usando uma sinestesia, porque eu posso, entendeu? Então, eu acho que você se apropriar das ferramentas, você ter conhecimentos a mais, vai ajudar a você ter liberdade de escolher e falar, eu posso usar isso. Significa que você falou uma frase aí que eu acho que não é verdade. Então, significa que o poema que não tem isso é ruim? Não. Tem poemas que não têm essas figuras de linguagem, entendeu? Inclusive, por exemplo, os haikais é um exemplo de poemas que geralmente não têm figuras de linguagem, que não têm rima, e eles têm outros tipos de ferramentas que trazem a poeticidade para aquele poema, entendeu? Então, assim, significa que ao não ter essas ferramentas o poema é ruim? Não, não significa que é ruim. Aliás, ser bom ou ser ruim, de forma geral, eu acho que é sempre relativo, né? Sempre uma questão de gosto, sempre uma questão do que a sociedade considera bom ou ruim e tudo mais. Então, eu acho que você pode ter o seu critério do que é bom ou ruim para você. É isso que vale, entendeu? E o que funciona para você. Então, quando você fala assim, posso usar isso, hein? Porque combina com o que eu estou escrevendo. Ou você, às vezes, nem vai pensar que pode usar isso. Isso vai acabar se tornando um pouco natural, que nem a gente estava falando antes. Então, quando eu estou escrevendo, remexendo as palavras aqui, cortando e não sei o quê, eu, às vezes, não penso assim, nossa, vou usar uma metáfora aqui. Não. A metáfora, às vezes, está ali, eu vou colocando, de alguma forma, na hora que eu estou riscando aqui o poema. A sonoridade, às vezes, ela vem um pouco depois, porque às vezes ela vem quando eu estou lendo em voz alta o esboço do que eu estou fazendo como poema, entendeu? Então, às vezes, eu altero a estrutura por conta da sonoridade. E recomendo que a gente faça isso também. Que quando você eu faço isso também, eu gosto leia disso. Em voz alta. E mudar, eu mudo. Eu faço isso. Porque também é isso, a sonoridade, eu falei daquelas coisas, mas até a pausa, se você vai separar uma estrofe, ou se você vai deixar aquilo junto, se você vai colocar uma cesura, que é uma vírgula, ou aquele travessão, uma coisa que seja uma pausa mesmo, assim, marcada, se você vai quebrar um verso em 2, porque aquilo faz mais sentido para o seu ritmo. Então, tudo isso é construção de ritmo. Você vai construir o ritmo quando você começar a ler em voz alta e ver o que está dando aquele ritmo, entendeu? Tem aquilo tudo que eu falei das
das sonoridades, de onomatopeias e tudo, mas também tem essa construção que é ouvindo você mesma ler o poema. E aí, gente, mais alguém quer falar? Eu já falei demais. Você não falou sobre os exercícios da semana. Você quer falar? Eu não falei? Mas... Não, você não. O João. Ah, tá. Sim, posso falar. Eu, na verdade, só fiz o primeiro, né? Não fiz os outros dois. Ainda não pude, mas eu vou fazer. Então, vou falar só sobre o que eu fiz, tá? Que foi aquele poema que eu mandei para vocês, o Vulcão. Eu achei bem bacana porque a proposta era pesquisar muito sobre o tema, né? Eu tinha feito isso já há um tempo atrás e foi bom porque eu resgatei isso. Eu tinha feito há muito tempo um poema sobre um bloco de carnaval aqui de Recife, que aí eu pesquisei tudo o que eu pude assim, sobre esse bloco. E aí o resultado foi bem bacana, assim, o pessoal gostou muito. E a mesma coisa eu fiz nesse que eu mandei no grupo. Eu também encontrei muitas palavras assim relacionadas a vulcão que eu nem sabia, assim, e questões assim, né, como por exemplo, o magma é a lava, mas quando está do lado de dentro do vulcão, não sabia disso, né? Quando o vulcão expele, já é lava, não é mais magma. Aí eu usei isso no poema, então acho que enriqueceu bastante, foi ótimo fazer. Gente, eu não sei se mais alguém tem mais alguma coisa aí para falar, mas o que eu tinha para discutir hoje era isso. Tem mais alguma coisa? Não, para mim não. Eu vou até amanhã eu entrego o meu exercício de ontem. Mas não se tensione também por isso, tá, gente? Não Mas tem. eu quero porque tem outras coisas. Nota, todo mundo vai passar, entendeu? E mas não é questão da nota, não. O que eu penso assim de negócio de escrita, ou oficinas de escrita, eu acho que assim, se a gente não faz, a gente agora, não, vou deixar, não, é para. Ah, não, amanhã. Aí você vai tudo, entendeu? E assim, tem trabalho, pelo menos assim, todo mundo tem, né? Tem trabalho, tem coisas que acontecem na vida, tem vida pessoal, tem outras oficinas. Eu mesmo agora estou em 2 oficinas, né? Oficialmente. Mas já vai ter encontro agora de uma oficina gratuita, que é com Vanilla, inclusive, que eu amo, né? Vai ser agora de 17, eu encaixei, né? Então, assim, vai embolando as coisas. Eu sei que Vanilla passa exercício pra caramba, entendeu? Então, eu não posso ficar embolando, não, senão eu não faço nada. Enfim, mas é isso, gente. Eu tinha programado colocar mais coisas hoje, mas como eu falei, eu não consegui nem construir a apresentação da outra parte, e nem acho que daria tempo, porque eu terminei aqui, era já mais de 8 horas, 8 e pouca, né? 8h15, a parte da explanação. Então, também não daria, porque é a parte que eu vou incluir um pouco sobre os formatos aí de soneto, de haikai, trovas, tudo isso aí, como por onde passou o poema em alguns formatos. Não vou falar tantos assim, mas dar alguns conceitos desses formatos, falar um pouco sobre poesia visual, né? E o espaço do poema e tal, mas até pela correria que está na minha vida, eu não consegui fazer isso e eu acho que talvez não daria tempo também. Quando eu vi o tamanho dessa primeira parte, eu falei, velho, acho que eu nem vou me pressionar tanto para fazer essa outra parte, porque eu acho que não vai dar, vai ficar muito pesado. Mas aí a gente coloca na aula que vem e junto com o conteúdo previsto para a aula que vem, mas se também ficar muita coisa, aí depois a gente adapta, talvez fazer um encontro a mais, não sei. Mas... Eu queria falar o seguinte, da mesma maneira que você está deixando a gente tão livre, né, de fazer quando der,
de fazer tudo lá no fim, se não der para fazer antes. Do mesmo jeito que você está deixando a gente assim tão à vontade, eu me vejo que assim, tendo que dar, sabe, te dar essa mesma liberdade, principalmente nesse turbilhão que está a tua vida agora, com essa mudança de um estado para outro estado, que é uma coisa que dá um trabalho imenso, né? Então, é assim, eu acho, vai no seu ritmo, vai do jeito que você for conseguindo. A aula de hoje foi ótima, o conteúdo foi ótimo, não teve coisa pouca de jeito nenhum, não ficou faltando nada, tá tudo bonitinho. Então, não se preocupe, né? Vai conforme você conseguir, já que você está aí num turbilhão, a gente compreende. Porque, da mesma maneira que você está sendo compreensiva conosco, nós temos que ser com você, principalmente porque você está nesse turbilhão dessa mudança de casa, de estado. Então, vai no seu ritmo, do seu jeitinho, que está tudo ótimo, tá bom? Não se obrigue a se superar, a fazer mais do que você possa. A gente compreende que você está... que aconteceu tudo de repente, né? Na sua vida aí, dessa mudança. Então, vai devagar, que a gente está aqui entendendo, do mesmo jeito que você nos entende, e sabe que temos os nossos atropelos diários. Beleza? Vai com calma, que está tudo ótimo. A aula está maravilhosa. Está tudo jóia, maravilhoso, não está faltando nem sobrando. Está tudo de acordo, tá bom? Obrigada, Beth. É isso, gente. Então, eu vou colocar o primeiro exercício dessa segunda semana lá no grupo. E, da mesma maneira, vão ter 3 exercícios durante a semana, mas é como eu falei, também quem quiser fazer mais, Ricardo gosta, né? Aí pode pegar a palavra dos outros da semana passada, pode fazer as outras figuras de linguagem que não tiver no exercício. Porque, assim, tem gente que tem muitos contratempos, muitos compromissos e acaba não conseguindo encaixar tantos exercícios na sua rotina. Então, por isso que eu também quis colocar 3 exercícios que eu achei que era mais equilibrado, né? Não vou dar exercício todo dia. Mas, às vezes, tem gente que nem eu escrevo todo dia. Então, todo dia eu acordo e escrevo poesia lá. Então, para mim, não seria pesado fazer todos os dias. Mas cada um vai ter seu ritmo. Então, façam no ritmo de vocês. Tanto quem quiser fazer a mais, como quem quiser atrasar, fazer aí do seu modo. Tá bom? E aí, a semana que... João não estava aqui, mas eu falei sobre a minha mudança. Eu, subitamente, vou ter que ir para o Ceará. Mas eu acho que eu vi no teu Instagram. E aí eu estava falando no começo do encontro, hoje, que eu não sei como vai estar a minha semana, porque amanhã eu estou indo para o Ceará, eu não tenho casa, não tenho nada ainda lá, então eu vou tentar garantir o encontro da semana que vem, mas isso está dependendo de eu ter internet, por exemplo, um lugar com internet. Espero que eu tenha, acho que é possível, mas se der qualquer pepino aí eu não puder, aí eu aviso vocês lá no grupo, tá bom? E aí a gente remarca, vê como que pode. Beleza. Beleza? Okay. Então, a princípio, até semana que vem, gente. A gente se vê lá no grupo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Adeus, boa noite. Obrigada pela aula, foi maravilhosa. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. Yarinha? Oi. Qual é a data da viagem mesmo, mulher? Eu vou... Peraí, deixa eu parar de gravar aqui. Só um minuto. Interromper gravação.